Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde vamos falar de Santos Futebol Clube. E sábado, às 8 horas, jogando fora de casa, lá em Salvador, no Pituaçu, o Santos vai enfrentar o Bahia, estreia do Santos pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo, além da gente falar um pouquinho do Santos, né, como o Santos chega para esse confronto, provável escalação, relacionados, também tem uma participação super bacana do Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, onde ele também vai dar um contexto, né, de como o Bahia chega para enfrentar o Santos. Então, um pré-jogo bem completo, eu com as informações do Santos e o Barbaço com as informações do Bahia. Então, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, enfim, vamos começar falando do cenário que o Santos chega, né? O Santos foi eliminado da Libertadores, depois de perder para o Barcelona de Guayaquil, o Boca também venceu, então deu tudo errado para a gente, estamos na Sul-Americana e agora começamos esse Campeonato Brasileiro, alguns torcedores até mesmo com desconfiança em relação de como será esse Brasileirão, e o Santos, a princípio, com dois reforços até o momento, né? O Moraes, o lateral esquerdo, e o meio-atacante Marcos Guilherme, que vem do Internacional, né? O Moraes estava no Mirassol. Então, são dois jogadores que, inclusive, já podem ficar à disposição do time do Santos para esse jogo contra o Bahia, caso apareçam no bid, né? E também o retorno de Marinho, Alisson e Jean Mota. O Marinho, que estava com problemas físicos, né? Estava afastado aí dos gramados. O Alisson e o Jean Mota, que não jogaram na última rodada da Libertadores, pois estavam suspensos. Assim como o técnico Fernando Diniz vai comandar o time do Santos. Mas, enfim, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Provável escalação e relacionados. Vamos começar com relacionados, que a Gazeta Esportiva divulgou. E são 28 relacionados, tá? 5 jogadores vão ser cortados. Vale ressaltar que, depois desse jogo contra o Bahia, o Santos vai jogar contra o Cianorte pela estreia da Copa do Brasil, fora de casa também. Então, o Santos não volta para a Baixada Santista, vai permanecer em Salvador, vai treinar no CT do Vitória. Então, o Santos não volta, né? Por isso, todo mundo, vários relacionados para esse jogo, e alguns vão ser cortados, né? 5 vão ser cortados, mas que podem jogar contra o Cianorte, por exemplo. Então, os relacionados de acordo com a Gazeta Esportiva. Goleiros: João Paulo, John e Vladimir. Laterais: Pará, Madison, Sandro, Felipe Jonathan e Moraes. Meio-campistas: Alisson, Giamota, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Ivonei, Lucas Lourenço, Kevin e Anderson Ceará. Atacantes: Lucas Braga, Caio Jorge, Marinho, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Copete, Ângelo e Alanzinho. Então, são 28 relacionados. Como eu falei, 5 vão ser cortados aí do banco, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem a confirmação, né, do que o Moraes e o Marcos Guilherme estão no bid. Se eles estiverem no bid, pode ser que eles sejam relacionados e fiquem aí no banco. Dito isso, temos uma provável escalação, principalmente pensando na volta, né, desses 3 jogadores que eu citei, e também do que o Fernando Diniz pensa mesmo, né, como time titular. Então, a provável escalação do Santos para enfrentar o Bahia: João Paulo, Pará, Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Giamota, Pirani, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Então, um time que não tem nenhuma grande novidade, né? É o esperado, é o que o Santos tem de melhor para conseguir enfrentar e vencer o time do Bahia. Quais são as preocupações para esse jogo? As questões das laterais e também o setor de meio-campo e setor defensivo como um todo. Vou começar pelo meio-campo. O Santos muitas vezes vem sendo pouco criativo. E quando você fala de um estilo de jogo do Fernando Diniz, que é toque de bola, né, você precisa ter um meio-campo que funcione muito bem, porque senão você vai ficar tocando a bola de uma forma ineficiente. Você não vai conseguir transformar isso em chances de gol, em finalizações, em gols, né? Então é importante também que esse meio-campo do Santos consiga trabalhar bem. O Pirani é um jogador que eu gosto bastante, porém, quando ele não tá bem e não tem ajuda de um outro meio-campista, né, que para essa partida será o Giamota, o Santos sente um pouco isso. Então, se o Pirani estiver bem e o Giamota também conseguir jogar, aí o Santos pode ter, né, um meio mais criativo, por exemplo.
A questão defensiva que me preocupa um pouco é a questão dos laterais, tanto o Pará e também o Felipe Jonathan, a questão da recomposição, né? Eles deixam aquela famosa avenida, eles atacam muito, vão muito para o ataque, mas na hora que o Santos toma um contra-ataque, fica desprotegido, né? E daí fica aquela bagunça, fica um setor defensivo bem desbalanceado, os volantes, os zagueiros, né? Meio que um tenta encobrir o erro do outro e a gente acaba sofrendo bastante. Tem a questão da bola aérea também, sempre quando o adversário tem bola aérea, a gente fica preocupado, né, com o que pode acontecer. E também a questão da saída de bola do Santos, né? Não errar passes, errar o menos possível. Os últimos gols do Santos, se a gente for analisar, é gol de contra-ataque, principalmente quando a gente está saindo com a bola e erra o passe e dá a possibilidade para o adversário. Então o Santos tem que ficar bem de olho nesses quesitos e também na questão do ataque, tem que finalizar para o gol. O Santos tem um atacante, que é o Marinho, que sabe finalizar muito bem de fora da área. Então chuta para ver o que acontece, até mesmo no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né? O Lucas Braga fez uma bonita jogada, chutou, o goleiro rebateu e o Caio Jorge acabou fazendo o gol. Então, o Caio Jorge pode ser também esse cara que fique no rebote, né? E a gente consiga fazer um gol nesse sentido. O Lucas Braga também é um dos atacantes que eu entendo que ajuda bastante nessa recomposição, né? Pensando defensivamente e também no ataque. Ele tem a velocidade dele, ele tá numa fase muito boa. Então a gente precisa aproveitar esse momento de alguns jogadores individuais, né? E torcer também para que os nossos laterais estejam num bom dia. E, infelizmente, nos últimos jogos a gente não conseguiu isso. Acho muito difícil, né, o Fernando Diniz logo de cara colocar o Moraes no lugar do Felipe Jonathan. Acho muito difícil. Então vamos ver como que isso vai se desenvolver. Particularmente é a escalação que eu iria, tá? Mesmo com essas pontuações, principalmente nas laterais, é a escalação que eu iria. Vamos ver como o Santos vai se comportar. E agora, confiram aí como vem o Bahia, com meu querido amigo Barbaço. Confiram aí esse contexto. Como que o Bahia chega, Barbaço? Fala aí. Alô, Nájila, alô, Nação Santista, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia e tô passando aqui para poder discorrer um pouco acerca de como o Bahia vai para essa estreia do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Santos. Antes de qualquer coisa, é bom frisar que o Bahia ainda é um time que passa por um processo de reformulação. Após fracassar na temporada 2020 e ter brigado para não cair nesse campeonato, o Bahia vem para 2021, no embalo de 2020, fazendo mudanças ali ao longo da trajetória, ao longo do percurso, né? É aquele negócio de ir trocando as rodas com o carro em movimento. O Bahia conseguiu ganhar a Copa do Nordeste, é bem verdade. Era um título importante para o momento do clube, para o contexto que a gente estava vivendo. A gente precisava de uma afirmação, de algo para poder, de certa forma, passar para Dado Cavalcante, o treinador jovem de 39 anos, um respaldo um pouco maior para ele poder consolidar o seu trabalho. Ainda é contestado em alguns aspectos, mas agora já tem um respeito um pouco maior por parte da torcida. É um campeonato que, de certa maneira, serve como um teste também e uma preparação para o Brasileiro da Série A, né? A gente enfrentou Fortaleza, Ceará, Sport, equipes que algumas não vivem um momento tão bom, mas que também jogam o Campeonato Brasileiro da Série A. E, mesmo assim, a gente ainda encontra algumas lacunas nesse time. Ainda vai chegar um camisa 9 ao longo do campeonato para poder ser o reserva de Gilberto. Ainda deve chegar um lateral esquerdo e jogadores em outras posições para poder formar não só um time, mas um elenco. É isso que o torcedor pede, cobra e é isso que deve acontecer. O time do Bahia tem uma ideia de jogo, pelo menos em tese, propositiva. O Bahia de 2019 até o final de 2020 acabou tendo um estilo de jogo um pouco mais reativo e em algumas situações se tornou previsível e em outras tinha algumas fragilidades que não permitiam com que o Bahia aplicasse esse estilo de jogo. E nessa temporada 2021 a gente passa por essa mudança de filosofia. O Bahia, em alguns jogos, chamou atenção justamente por poder acuar o adversário, ter mais posse de bola, ir à frente e impedir que o adversário saísse com um pouco mais de qualidade. Teve o 4-0 contra o Sport, teve também outros jogos aí contra o Fortaleza, que a gente goleou, que a gente ganhou também na Copa do Nordeste, em que o Bahia conseguiu colocar em prática esse seu estilo de jogo. Mas isso passa muito pelo meio-campo do Bahia. Hoje o meio-campo do Bahia é pouco combativo, mas muito produtivo.
Tem um Daniel que chega, constrói, tem um Tassiano que também chega, constrói e ainda marca um pouco, e tem o Patrick De Luca que tem uma ótima saída de bola, mas também não é aquele cão de guarda, aquele cara extremamente combativo. E na frente não tem jogadores que recompõem tanto. Gilberto e Rodriguinho acabam ficando um pouco mais na frente, Rossi auxilia na marcação, mas isso faz com que a gente não tenha, às vezes, um sistema defensivo tão sólido, tão ajustado, porque não tem algumas coberturas. Algumas recomposições seriam fundamentais para sustentar esse meio-campo um pouco mais produtivo. Então o Bahia deve ir para esse jogo com o Matheus Teixeira no gol, se destacou muito na Copa do Nordeste, era reserva do reserva, pegou pênaltis na semifinal contra o Fortaleza, pegou pênalti também na final contra o Ceará. Na direita, Nino Paraíba está suspenso por conta da briga na final da Copa do Nordeste. Renan Guedes deve começar. Jogou o Campeonato Baiano no nosso time de transição, chamou atenção, mas ainda precisa se provar mais. Não é aquele lateral que convence tanto. Na zaga devemos ter Juninho e German Conte, que é a principal revelação aí do Bahia na temporada, né? O jogador que tem chamado mais atenção, a contratação que deu mais certo até o momento. O argentino que estava lá no Benfica. Na esquerda, teremos Matheus Bahia, prata da casa, também um lateral que precisa se provar. Talvez o grande problema do Bahia hoje sejam as laterais. No meio-campo, Patrick De Luca, Tassiano e Daniel. Como eu disse, um meio-campo pouco combativo, mas muito produtivo, que gosta de ter a bola no pé para poder criar, para poder produzir. E na frente, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Rossi como ponta, Rodriguinho como segundo atacante, ou meio ofensivo atuando ali nas costas de Gilberto, promovendo triangulações e também construindo jogadas já no último terço. Então é um time que ainda não está totalmente consolidado, não é um time que ainda tem uma capacidade de convencimento tão grande, o torcedor ainda está ressabiado com alguns pontos. O último jogo contra o Torque foi decepcionante, mas já não valia muita coisa, mas querendo ou não, a última impressão é o que fica, então o torcedor está ressabiado e está cobrando bastante para que o Bahia comece o Campeonato Brasileiro vencendo, ganhando. Então o time deve ir mordido para esse jogo, para poder entregar um resultado satisfatório. Essa é a tendência, garante o triunfo absolutamente de forma alguma, né? Tem um time muito qualificado também do outro lado, tá? Mas é mais ou menos esse o panorama do Bahia de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido a participação e qualquer coisa é só brotar lá no canal Sou Mais Bahia. Valeu? Tamo junto, um forte abraço e bora Bahia. É isso aí, pessoal. Vamos torcer para que Santos e Bahia e Santos façam um jogo bacana de se assistir e que, obviamente, o Santos consiga essa vitória. É sempre importante pontuar logo de cara no Campeonato Brasileiro, né, para que a gente possa começar com mais tranquilidade. Depois tem um jogo também contra o Cianorte, então o Santos precisa se recuperar. Foi eliminado na Libertadores, mas bola para frente, a gente não pode ficar chorando, né, com uma eliminação que já aconteceu, não tem como a gente correr atrás, voltar ao passado, melhor dizendo, né? Então vamos torcer para que a gente consiga essa vitória. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.